pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui no 11º episódio e é com um prazer muito grande que eu recebo uma pessoa assim, que serve de inspiração, eu tenho certeza que não só para mim, mas para toda a Crixás. É uma mulher que luta, que batalha, uma mulher incrível. Eu acho a minha mãe, Terezinha Neco, uma mulher incrível. E assim, desde o início do programa, eu venho falando, mãe, eu queria muito. A Conceição, a Alba, então assim, várias pessoas falaram, faz entrevista com a dona Terezinha, e ela é fonte de inspiração para muita gente. Eu, mãe, vamos fazer? E ela, não vou fazer. Mas chegou o momento que ela não aguentou, tanto que eu estava molando. Muito obrigada por receber a senhora aqui, é um prazer no lugar de fala. Comigo, Eudane Neco aqui, euzinha. E aí, o que a senhora me diz? Estou aqui. Estou aqui. Eu que precisar falar, eu vou falar. Tenho medo, quando ela fala assim, gente, eu vou falar, tenho medo. Mas a trajetória da minha mãe é uma trajetória de muita vitória, mãe. Eu vejo assim, com muita vitória mesmo. Assim, a senhora permite assim, que a gente aprenda muita coisa com a senhora de todo o coração. E assim, a história dela é tão longa e tem tanta coisa assim que emociona a gente, que eu vou fazer umas perguntas para ela, começar assim lá no início. Por exemplo, quando a Cristina tinha 2 anos, ela caiu numa cisterna. Quantos metros que tinha? 8 metros sem água, mais 3 com água, 11 metros. Eu tinha 5 anos, eu sou mais velha que minha irmã, 3 anos. Embora não pareça, mas tudo bem. Brincadeira com vocês. Ela caiu numa cisterna, nós morávamos próximo do Rio Vermelho, e ela caiu, e a minha mãe estava numa horta, eu me lembro muito bem que a gente tinha uma horta, tinha abacaxi, ela plantava de tudo, e a Cristina foi pegar um copinho e foi tentar pegar com a água e caiu. E a minha mãe chegou na mesma hora. O que a senhora pensou naquele momento? Pensei nada, só queria salvar ela, né? E eu lembro muito bem assim, que quando eu entrei na cisterna, caí na cisterna, saí arrastando assim, para mim não machucar ela lá dentro, né? Quando eu voltei a subir na água de novo, ela já estava nos meus braços. Não sei se eu peguei no fundo do poço ou como que foi. E aí ela olhou para a água e pediu o bico. Minha filha que não tem bico. Quando eu olhei, o biquinho estava nadando dentro d'água, né? Peguei e pus na boca dela, até que alguém socorresse a gente. E depois teve a dona Sebastiana diz, o pessoal levou uma Bíblia para a senhora, não foi? Fizeram oração muitos dias lá em casa. E eu lembro que a senhora ficou muito ralada, muito machucada. A Cristina teve? Eu não lembro da Cristina não, a Cristina ficou, como disse, graças a Deus. E foi salva por um balde. Como disse, caiu por causa de um balde, lá dentro ela foi salva por causa do balde da cisterna. É incrível, né? A senhora tem quantos anos de casada? Vou fazer agora em outubro 52 anos de casada. Eita lasqueira, hein? Que coisa boa. A senhora foi professora por quantos anos? Praticamente 48 anos. Quando eu trabalhei no ensino fundamental, inclusive vocês foram minhas alunas, e depois, quando eu aposentei, eu continuei trabalhando pelo município, trabalhei na UEG também, e aí, como diz, tem 10 anos que eu aposentei a segunda vez, né, pelo INSS. A história dessa mulher é uma história assim de garra. A senhora veio para Goiás, a família, os meus avós, são de Pernambuco. É rancharia, mãe? É. E vieram, a senhora tinha 4 anos? 4 anos. A senhora lembra dessa? Tudo, lembro. Completamente assim, ó. Como diz, toda a trajetória, o pau de arara, a gente vinha assim, meu pai veio primeiro, né, trabalhou para ganhar o dinheirinho, voltou para trás, né, para buscar a gente, e minha mãe estava esperando o Manuel nascer, né, que é meu irmão, dos homens, o mais velho. A hora que ele nasceu, ela já, como diz, ele já foi buscar a gente, já veio direto. Não foi para Crixás, a gente foi direto para Rubiataba. Depois de Rubiataba que nós viemos para o município de Crixás. Lembro de tudo, perfeitamente. Que ficou morando nas terras dos outros. Na terra dos outros. No Ouro Verde. No não foi para lá do Ouro Verde, né? Numa fazenda chamada Canabarro. Isso a senhora cresceu e conviveu lá até começar a namorar com meu pai? Não, foi como nós trabalhamos lá até quando eu tinha 14 anos. A gente mudou para o Gominho para mim estudar. Para mim, para Sé, né, para os filhos estudar. Aí meu pai fez de tudo para comprar uma casinha e a gente estudar, né? Aí eu já estava estudando, 4º ano,
quando eu conheci seu pai. Né? E no período que a senhora conheceu o meu pai, a senhora já trabalhava na escola? Não, quando eu conheci ele, não trabalhava, não. Depois que eu comecei a trabalhar, que a gente começou a namorar. Né? Aí a senhora resolveu, vocês casaram, moraram no Gomim. Pouquinho tempo. E Né, aí vieram aqui para Crixás. Uhum. Aí meu pai comprou a serraria aqui, que os irmãos dele ajudou. E aí meu pai mudou primeiro. Quando você completou 1 ano de idade, eles foram alugaram a Kombi do Kim Maciel e levou todo mundo pro seu aniversário, né? De 1 ano lá no Gomim. E a história da senhora, eu vejo assim, uma história de muita superação, de muita resiliência, de muita determinação. Assim, eu falo realmente porque eu acredito nisso. Por exemplo, a senhora sempre teve um sonho de ter um menino. Quando vocês, depois que já tiveram teve a Cristina, aí vocês tiveram quantos anos que era a diferença do Fernando para a Cristina? 5. 5 anos? Então a Cristina estava com 5 anos quando o Fernando deu com 8 anos. Uhum. E aí veio a fatalidade e ele ficou vivo só 2 meses. Hoje eu planejei, não queria falar disso. Né? Falei, não quero falar de tristeza, não sim, quero lógico. falar, Mas né? são Mas a episódios da gente vida que passa, fortalece. a gente passa muita, como diz assim, igual você falou, já passei muitas dificuldades, mas eu superei, né? A gente supera tudo que a gente pensa, né? Porque desde operar do coração, desde tirar o útero, né? Desde vomitar sangue, a metade do sangue, e tá viva, é um milagre muito grande de Deus, né? Mas só pra gente entender um pouco mais da história da senhora, só pra gente, assim, tá caminhando junto, fazendo uma retrospectiva, quando o Fernando chegou a falecer, porque tem muitas pessoas que passam por esse problema. E assim, o que a gente quer passar para as pessoas é assim, que a vida tem jeito, e que a vida é bonita, e que vale a pena cada... Então, assim, a senhora realmente é um espelho, eu volto a falar isso. A senhora chegou a dar depressão com a morte do Fernando? Não, eu não cheguei a dar depressão, não. Eu chorava. Eu chorava 24 horas. Eu lembro que você e Cristina, mãe, a senhora gostava mais do Fernando do que de nós? A senhora chora todo dia. E eu lecionava, eu saía da sala de aula, chorava, lavava meu rosto, voltava para a sala de aula. E aí teve um dia que eu falei que eu não aguentava mais. Aí Adão me levou no mesmo médico que fez o parto, que foi o doutor Mauri lá em Ubiataba, né? Aí quando chegou lá que nós contou toda a história, ele deu tanto exemplo de vida, né? Que parece que eu saí lá de dentro quase que curada. E ele passou um remedinho pra mim, era desse tamanhozinho, pingava umas gotinhas. Eu tenho a impressão que era até de mentira. Porque eu bebia, era 5 gotas por dia e eu sarei. Né? Tudo que eu tinha que sarar, aquela angústia, aquela dor. E também tive um sonho muito real com o Fernando. Eu sonhei que ele dizia assim, na porta do cemitério, que ele é enterrado nesse cemitério aqui na Vila São João, e quando ele dizia, falava assim, que ele estava vestido uma roupinha bem velhinha, que era de Cristina, uma roupa de frio, né? Aí eu falei assim, meu filho, você tem tanta roupa, por que tá com essa roupa? Isso no sonho. Aí ele falava assim, mãe, a roupa não vale nada, eu tô num lugar tão bom que eu não quero que a senhora chore. Né? E aí eu acalentou o coração da senhora. E depois disso, a senhora terminou o 2º grau? Foi, no ano, você vê o 2º grau, como foi difícil para mim. No 1º ano eu operei do coração. Fiz o 1º ano. A história do coração, a senhora sentia alguma coisa? Muito. Eu não podia ficar no meio do povo. Eu sentia falta de ar. Meu coração parava de bater, né? Era um trem assim, da mesma hora que eu estava boa, já havia uma angústia muito grande com essa falta de ar, né? E eu sentia o meu coração parando. E a senhora estava fazendo o 2º grau? Eu comecei o 2º grau, né? No 1º ano. Quando foi no 2º ano, o Fernando nasceu. E no 3º ano, que ele nasceu em dezembro, dia 23 de dezembro, quando foi no dia 23 de fevereiro, ele faleceu. Que eu já estava terminando o 3º ano. E aí foi já nesse ano seguinte, a senhora teve que fazer uma cirurgia? A senhora foi no doutor Jordiano? Não, eu já tinha operado. Eu fui no Jordiano no 8º ano. Estava fazendo o 8º ano. Tá, antes de ter, então. Antes de ter. Aí eu fiquei todo ano, eu tinha que fazer revisão do coração. Aí quando eu fui, que o doutor Ibrahim ficou sabendo que eu estava grávida, ele me deu uma bronca.
Ele falou que eu não podia ter engravidado. Se ele soubesse que eu ia engravidar, ele não tinha feito a cirurgia. E mandou uma carta para o doutor Jordiano que eu não podia ser parto normal. Né? Que você e Cristina foi normal. Aí ele falou que eu não podia fazer força por causa da cirurgia do coração. Aí mandou uma carta, mas aí eu não fiz com o doutor Jordiano o parto, não. Eu fiz foi na Ubiataba. Né? Tá. Sobre essa cirurgia do coração que a senhora fez, o doutor Jordiano falou que a senhora tinha uma válvula a mais? A mais. Muita gente de Cristina não sabe que a senhora é operada do coração, né? Mas muitas sabem também. Muita gente sabe também, assim, né? os mais velhos, porque a dona Sebastiana diz, parece que ela tinha uma empregada, uma pessoa que trabalhava com ela ou com eles lá, e aí o médico tinha dado 5 anos de vida para essa menina. Acho que ela nem chegou a ficar esses 5 anos. O médico também tinha me dado 5 anos de vida. Já tem 30 e tantos, quase 40. Mas se não tivesse feito a cirurgia? Se eu não tivesse feito a cirurgia. Né? Mas aí como fez? E aí sobre resiliência, a senhora formou, passou no concurso, teve concurso? Não, Para professora? para mim não. Eu nunca fiz concurso. Você está falando do Estado? Do Estado, não. Do Estado foi 72 que eu comecei a trabalhar. Foi o último ano de concurso, acabou o concurso. Aí o governo chamou a gente, através de Chiquinha de Neco, que foi minha madrinha de casamento. Aí quando eles pegou e me chamou, né, para fazer, eu tinha só o 4º ano de curso de admissão naquela época. Era um curso muito importante, né? Porque quem fazia, quem passava já era professor naquela época, né? E aí a senhora conciliava o trabalho em casa, porque a senhora dificilmente teve pessoa para ajudar a senhora, né? Eu me lembro, gente, que ela acordava às 5 da manhã, para eu e a Cristina levantar mais tarde para ir para o colégio, o café já estava arrumado, tudo já estava arrumado, a casa já dava um brinco, e nós íamos para o Prudêncio Ferreira, né? E ela dava aula. Algumas vezes a gente foi aluna dela, outras vezes não foi, né? E a vida foi passando, e a senhora sempre gostou também de costurar. Essa semana eu ainda estava comentando, não sei se foi com Cristina ou com alguém. Eu falei, quando eu casei, que eu comecei essa batalha de trabalhar, de lecionar, minha mãe falou assim, tem que continuar trabalhando desse jeito, você não vai aguentar a vida nem 10 anos, né? Quando chegou 10 anos, eu falei, mãe, já esperou 10 anos, continuou da batalha. Aí ela, minha filha, mas será que vai terá os 20? E tá aqui os 50, né? Graças a Deus. Os 50 de casada, né? 52? 52, vai fazer agora em outubro. De casada. Inclusive, dia 7 de outubro, vai dar na segunda-feira, já marquei um cenáculo de Nossa Senhora na minha casa, completando os 52 anos. Que foi o dia de Nossa Senhora do Rosário. Tem algumas passagens na vida que ontem à noite, depois que a senhora falou, tá bom, eu vou, já que você me insiste, eu vou. Ela falou desse jeito pra mim, tá? E tem algumas coisas, assim, que eu me espelho mesmo. Por exemplo, eu lembro de algumas coisas. Tinha uma senhora que estava passando por um problema muito difícil e não tinha uma casa. E a senhora, eu era muito menina na época, eu acho que ali perto do... o pessoal fala do Subaquim, próximo ali. Perto da Marieta. Perto da Marieta, não é isso? E tinha uma senhora que não estava tendo casa. E a senhora juntou a população, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Pix, não tinha nada, gente. E simplesmente a senhora moveu um monte de gente e construíram uma casinha para ela, não foi? Uma meia-água. A gente construiu, Como eu a senhora lembro. descobriu essa mulher? A senhora consegue Não, lembrar? a gente fazia a gente tinha um grupo de oração na rua. E a casa dela era pau a pique. Então, quando chovia, a água passava por dentro de casa. Não tinha os alicerces, né? Aí, a campanha da fraternidade nessa época era Onde Esmora, né? Aí, em cima disso aí, né, foi eu e a Darquinha, nós duas, a Joana Dark, nós duas era coordenadora, eu de uma parte, ela da outra. Aí nós juntamos nós duas, nós saímos em todos os comércios pedindo cimento, tijolo e telha, né? E aí a gente fez. Depois a prefeitura fez os banheiros. Nós fizemos um quarto bem grande, uma cozinha e uma sala. E ainda mobiliamos. Né? A gente ganhou os móveis e a gente colocou. Hoje a casa dela tá grande, ela fala para mim, ela tem apelido de Cotinha. Ela fala para mim que ela nunca teve coragem de desmanchar o que a gente fez. Só acrescentou. Graças a Deus. Isso dá uma satisfação interior, não dá? Quando a gente consegue muito grande. Tem outra pessoa também, que eu nem quero falar o nome, a gente tinha serraria,
e ela queria fazer um barraco, mas ela não tinha condições de comprar madeira. E eu dei a madeira todinha para ela. Hoje ela tem 6 casas de aluguel, mas se a gente encontrar ela, o marido dela, no banco ou em qualquer lugar que a gente encontre, ele faz questão de falar para todo mundo que eu não cobrei a madeira. Né, Eu acho assim que é um legado para a gente entender que quando a gente faz uma ação solidária, é sobre isso, é sobre o bem que faz mais pra gente do que talvez para a própria pessoa, não é? E assim, e tem muitas passagens na vida da senhora. Por exemplo, a senhora lecionou na UEG, trabalhou com uma turma, e eu lembro que a senhora falou assim, eu vou fazer uma festa. Eu, como assim, mãe? Eu vou dar uma festa para os meninos? É, porque a turma da comissão, 2014, ela terminou em 2013, né? Mas a festa é no outro ano. E elas me convidaram para ser madrinha da turma de pedagogia. Eu era professora, fui professora do ensino, estágio supervisionado. Aí eu falei, e recompensa, porque quem era padrinho dessa turma era governador, era deputada, era esse povo assim que vinha talvez de longe assim para ser, outros nem mandavam representante. Quando eu fui convidada, eu falei, vou dar o baile de formatura, né? Que ano que foi? 2014 o baile. 2014? 2014. Eu lembro que foi assim, a Dulce estava começando a decoração. Foi. A senhora contratou a Dulce, foi lá no balneário. Eu contratei a Dulce e falei, Dulce, você está começando. Esse dia mesmo nós conversamos com ela. Eu falei assim, você pode buscar gente aonde você quiser, mas eu quero assim. Aí a turminha queria a Rose, né, de Rubiataba. Eu falei, gente, vamos confiar no trabalho da Dulce, porque é de Crixás, eu quero ela. E aí até teve mãe que não gostou, né, que queria era outra. E aí eu falei o jeito que eu queria, né? Você juntou com a Dulce, porque você fez foto para todas as meninas, né? Colocou. E aí, quando as meninas chegaram, assim, à tardezinha pro ensaio, elas me abraçavam e choravam sem parar. Porque ficou a coisa mais linda do mundo. Eu tenho, né? Eu me lembro eu assim. falo pra Dulce, eu falei, Dulce, acho que nunca mais você fez uma coisa tão bonita daquela, né? E também ela trouxe profissional de séries, né? Pra ajudar, né? Como diz, não sei como que chama, colocou tudo de fora a fora, porque o salão tava muito feio. Encarpetou o salão todinho, né? Foi... Voltando à história da minha mãe um pouco atrás, ela tinha adotado 2 meninos. Depois que ela perdeu o Fernando, passou o tempo, ela adotou o Diogo, que os pais dele, biológicos, moravam no Garimpo da Lavra. E aí a senhora adotou eles. A mãe faleceu, né? O barraco lá da Lavra pegou fogo. Cristina era louca por cachorro, né? Eu não gostava de cachorro de jeito nenhum. Aí eu falei, se for para cuidar de cachorro, eu prefiro cuidar de uma criança. Tem mais resultado. E a irmã Flávia, né, da igreja, ela passou lá por casa e Cristina mesmo falou, irmã, minha mãe quer pegar uma criança. E na mesma semana ela trouxe o Diogo com 2 anos de idade, né? Eu me lembro. E por ironia do destino, no dia da festa de formatura, que a minha mãe tinha dado um baile, e assim, e tinha ficado no dia do baile em si, né? Foi acidente dele. Foi um acidente do Diogo, então foi em 2014. E aí, novamente, vai Cristina viajar com esse menino, o salão pronto, o jantar pronto, porque junto com o baile eu dei a janta também. E aí eu não pude viajar, a Cristina foi, né, cuidando dele, né, assim, não tive a mesma sorte da Heloídes, né, porque a Heloídes teve a sorte de dar um menino tá bom, foi mais um choque, porque eu tenho certeza que quando eu vomitei o sangue, deu caroço no meu estômago, foi de tanto que eu chorei por causa da morte do Diogo. E é como se fosse um ciclo, né, mãe? É como assim, a Cristina pegou, ele ficou o tempo todo, porque o Diogo foi um menino muito bom. Muito bom. E a Cristina finalizou o ciclo com ele. Então, às vezes, a gente não entende o porquê, mas a vida também são formadas de ciclos, né? E foi logo depois disso que a senhora vomitou sangue? Foi, depois que ele faleceu, demorou nada, né, adoeci. Eu lembro mais que uma foi, vitória. e era muito sangue. Mas 50% do sangue que eu perdi. 50% teve que tomar bolsas de sangue? Muito. Não teve? Até não veio mal, eu tomei. E mais uma vitória da Doninha. Eu lembro também de uma que a senhora costurava muito, ficava dia e noite, e a senhora deu alguma coisa nos braços que teve que fazer uma outra cirurgia. Que cirurgia que foi aquela? Foi calcificação. Tem 100
como que é assim, de 100 mulheres, depois dos 50 anos, de 100 mulheres, uma dá calcificação, que é excesso de cálcio. E tinha que ser eu, né, dessas 100. Enquanto a 40%, né, 40% das mulheres dá osteoporose, que é falta do cálcio, né, nos ossos. Tem algumas passagens que às vezes dói na gente, dói, mas ao mesmo tempo são passagens todas de vitória, praticamente todas, né? Assim, a gente vai falar sobre um episódio que a senhora viveu e assim, a senhora fica bem à vontade. Se a senhora não quiser falar também, é tranquilo. Por exemplo, o meu pai, depois que ele perdeu o meu tio Emanuel, ele acabou descontando aquela depressão, talvez, na bebida, o que fazia a senhora sofrer. E eu lembro que diversas vezes mas a minha irmã chegava na senhora e falava assim, mãe, por que a senhora sofre tanto? E a senhora falava assim, ó, me lembro muito bem disso. Eu não quero me separar, eu não quero... Quando vocês casarem, vocês vão entender. Eu não quero que, se eu separar, seja um motivo para que vocês separem. E assim, e a senhora, mais uma vez, foi vitoriosa em relação ao meu pai, né? Pode contar um pouquinho pra gente? Posso, né? Posso porque, como diz assim, muitas vezes, teve uma vez que o padre Borges, aqui em Crixás, ele fez uma campanha para novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e aí nessa novena, tinha um dia que levava, na terça-feira, ele levava uma flor, na outra terça-feira ele levava um pão para abençoar, na outra terça-feira ele levava o sal para ser abençoado. E no dia que chegou a rosa natural, eu coloquei nos pés de Nossa Senhora e pedi a Nossa Senhora que colocasse uma mulher que fizesse seu pai feliz, porque eu não estava conseguindo fazer ele feliz, ele não parava de beber. E só que depois disso, assim, eu resolvi fazer uma campanha. Lendo a Bíblia, Moisés fazia a oração em cima do morro. E eu fiz um voto de 9 dias, subi em cima do morrinho, que eu morava perto do campo. Eu subi em cima do morrinho, 6 horas da tarde, fazia oração. Terceiro dia de oração, eu tive uma visualização de morte. Aí eu pedi para Deus que eu não queria que ele morresse, queria que ele parasse de beber. Quando foi no 8º dia, ele bebia demais. Foi fazer um serviço pro Pio, né, primo dele. E caiu de cima, tinha tomado 14 doses de pinga e caiu de cima do teto. E aí eu fui pegar meu dinheiro, que eu tinha acabado de receber, para levar ele para Goiânia, pensando que tinha quebrado alguma coisa. O Ipasgo era aqui perto da prefeitura, e peguei 2 guias, uma para ele fazer no Hospital Ortopédico de Goiânia e outra para ir já numa clínica. E aí, quando chegou lá, fez todos os exames, ele não quebrou nada, graças a Deus. Aí ele falou pro Hugo, que agora, o Hugo falou, e agora, Tiadão? Eu falei assim, vamos para casa da auxiliadora. Era o 8º, 9 dias de oração, eu já tinha inteirado o 8º. Aí ele pegou e falou, não vou. Eu falei, então você escolhe. Agora a decisão é sua. Eu tinha aposentado a primeira vez. Falei, agora ou você vai, né, para uma clínica, fazer uma consulta, ou então eu fico aqui, já tinha arrumado para me costurar lá em Goiânia. Aí a gente brigava por causa de uma casa que a gente tinha. Eu não posso ficar com a casa. Meu salário dá para mim viver o resto da minha vida. E aí, no outro dia cedinho, ele resolveu, eu, auxiliadora, nós passamos a noite todinha em oração. No outro dia, 5 horas da manhã, ele acordou, aí eu perguntei, e agora? Ele, não, vou tentar mais essa vez. E a gente foi para a Pax Clínica, né, lá de Aparecida de Goiânia. Lá foi 2h30 a consulta. E graças a Deus, aí o médico, eu perguntei, doutor, não é bom ele ficar internado, não? Ele, não, hoje eu vou fazer o gosto do seu Adão. Se ele voltar a beber, aí eu vou fazer o gosto da senhora. Aí mandou o Ladão levantar, mostrou a chácara, falou, você aqui vai ficar internado só pela comida. O senhor não vai, como diz, ganhar comida, não, mas também não vai ganhar para trabalhar aqui, não. Aí quando foi 30 dias, a gente tinha que voltar, eu tinha recebido de novo, estava arrumando as malas tardezinha, e ele ficou os 30 dias sem beber. Aí ele perguntou, o que você está fazendo? Falei, amanhã é a nossa volta no médico. Aí ele falou assim, vamos fazer um trato? Todo mundo tá chorando. Vamos fazer um trato, se eu beber, você pode me levar gemado, amarrado, do jeito que você querer. Mas eu prometo que eu não vou beber mais. Eu desmanchei a mala, né, e falei, então vou te esperar, né, o compromisso seu. E nunca mais. Nunca mais. Nunca mais ele bebeu. Aí todo ano eu falo assim, 50 anos de casado, mas a gente só tem 30 que casou de verdade, né, porque foi depois que ele parou.
de beber. E mudou da água para o vinho. Graças a Deus. Então, Graças a é Deus. mais uma... Agora eu quero deixar um exemplo também, que eu fiz muita oração na minha vida para as pessoas que não dava certo. Eu também mudei, né? Ele mudou e como eu pedi a Nossa Senhora que uma mulher fizesse ele feliz, foi eu mesmo, né? É eu mesmo que Nossa Senhora queria eu, né? Eu tinha que mudar também, ele também tinha que mudar e graças a Deus. Hoje a gente mora na chácara e eu não tenho uma fase melhor na minha vida do que essa que eu estou vivendo. Eu acredito assim. Então, mais uma vez, a gente assim, eu sei que vai ser, muita gente vai me dar feedback, falar, nossa, Tânia, eu tava passando dificuldade, depois que eu escutei o depoimento da sua mãe, assim, porque a gente recebe muito feedback, muitos feedbacks bons mesmo, e eu quero agradecer você por estar nos ouvindo, estar assistindo a gente, e assim, e é muito bacana mesmo toda essa parceria que nós temos. Voltando a falar sobre a senhora, uma coisa que eu admiro muito na senhora, a senhora nunca teve apego a dinheiro. Eu acho que nunca, assim, nossa, eu vou deixar de comprar tal coisa porque vai me fazer falta lá no futuro. Quando eu fui casar, eu casei com 19 anos. E a senhora, vocês tinham uma chácara. E o que aconteceu? Graças a Deus, vendi a chácara, fiz o casamento do jeito que eu quis, não foi você. Você não exigiu nada. Lembrando que o casamento foi da maneira dela, tá? A minha maneira. Só lindo, o vestido que foi do seu jeito. Até o convite, ela foi lá, escolheu. Jaraguá. Em Jaraguá, fez Tudo. tudo, contratou a equipe de fotógrafos de Goiânia. Então, assim, foi maravilhoso, assim, o casamento. Há 32, tá fazendo 32 anos? 32 também. 32 anos. Não, 31. Sim. Voltando mais nas passagens da vida da senhora, a senhora quer lembrar algum momento? Teve um outro momento que foi difícil para a senhora? Foi quando a senhora adotou o John, assim, a adoção do John, do menino mais novo, se deu a que fato? Não, é porque quem ia cuidar do menino era uma tia, né? Estava no lugar de tia. E aí estava morando numa fazenda, que eu nem quero falar o nome, né? E o dono da fazenda falou, se essa criança ficar aqui, os pais, eu não quero casal aqui não. Porque o menino era doentinho, porque o menino tinha problema, porque tinha que deixar carro, né, para cuidar que a fazenda era longe. E Adão me ligou. E cada um que tinha arrumado pro casal ficar nessa fazenda, o casal de Araguapaz. Aí eu falei, não, se você quiser, nós cuida do menino. Só que, como disse, até 12 anos era um menino exemplar, um menino bom, um menino amado, um menino que sabia, como diz assim, até os 12 anos. A gente morava numa chácara, né, pertinho da sua, que a gente tinha comprado um pedacinho da sua, maravilhoso o menino. Só que depois dos 12 anos, ele começou a se envolver tudo de errado. E eu fazia muita oração para Deus e pedia para Deus não levar ele precocemente. Eu queria a cura dele, eu levei ele em psiquiatra em Goiânia, levei em Anápolis, levei na Aparecida de Goiânia. A gente levava, mas ele falava na cara que ele não queria viver mais de que 20 anos. Até que uma doutora chamada Márcia falou, esse menino tá de alta, ele não quer melhorar, ele não quer sair do mundo errado, né? E seu pai falava assim, qualquer hora dessa estou vendo esse menino morto, qualquer hora dessa. Dava, como diz, cobertura. E o que a senhora pode falar para as pessoas que estão assistindo? Porque cristãs, ela tem uma violência muito grande com as crianças que entram no mundo do crime. O que pode, se o pai estiver passando por uma dificuldade semelhante de vocês, porque ele envolveu com muita droga, com roubo, com tudo, né? Com tudo, com mentira, né? Eu falo assim, pro pai e pra mãe, seja unido, né? Une o pai, une a mãe, não finge que não tá enxergando, né? Enxerga o que está acontecendo com seu filho, a atitude dele muda, o comportamento muda, fica agressivo, mas se não for os dois unidos, não vai para frente. Tem que ser o pai e a mãe. Quando terminou, quando ele morreu, meu marido deu um pulo para cima assim. Eu falei, o que é isso, Adão? Aí ele falou, assim, não dou conta mais de pagar minhas contas. Quando eu fui ver, na época, era mais de 10 mil, né, que ele estava tomando emprestado dinheiro para pagar as contas de droga. Tomando emprestado dinheiro e fez tudo. Ele também fez tudo, como diz, do lado que não era tão certo, mas ele queria salvar o filho, né? A expectativa era essa, né?
eu falo, seja unido e não dê, como disse seu filho, para o mundo carregar, não. O mundo é violento, os traficantes estão aí. Quando a criança ou o adolescente sabe demais, eles mandam matar, né? O que aconteceu com esse mundaréu de jovem foi isso aí. E eu sonhei também com ele, eu parei com isso, porque um dia eu ficava assim, quem foi que foi? Tem muito de gente assim que estava... Aí ele sonhou, eu sonhei que ele aparecia e falava assim, mãe, não fica julgando quem me matou, não, porque vai perseguir a senhora também. Né? Então, foi a partir desse dia, com esse sonho tão real que eu tive, que eu parei de pensar. Muita gente fala sobre sonhos, muita gente fala assim, que acaba sendo assim, talvez é um episódio que a pessoa real vive. A senhora acredita nisso? Acredito. Eu acredito, eu já confessei, já contei pro padre, quando eu sonho uma coisa assim, parece que acontece, né? E ele perguntou se eu rezava muito para Nossa Senhora, eu falei que rezo, e ele falou que pode ser isso, né? Assim, Deus já mostra, né, antecipado. Eu sonho, eu tenho visão, né? Tem dia que eu tô aqui, eu penso assim, um dia eu sonho, eu tava costurando, tive uma visão assim que era meu marido que ia morrer de acidente. Aí rezei, bati na máquina assim, pedi para Deus que livrasse, daí um pouquinho, meia hora depois, eu tive a notícia do marido da Edna na Xinguara, que tinha acabado de morrer de acidente, né? Quando o Zeneco, meu irmão, morreu, eu cheguei na casa do meu pai, era um dia de segunda-feira, 3 horas da tarde. Meu pai estava super feliz que tinha trocado a porta da sala. Quando eu entrei lá dentro, eu quase desmaiei. Aí eu pensei assim, meu Deus, está tudo molhado, como vai ter velório? Eu pensei no meu coração, pai falou assim, quem foi, minha filha? Eu não, pai, nem nada não. Não passou 20 minutos, a chuva não tinha passado ainda, teve o telefone, né, que tinha telefone fixo naquela época, falando que ele tinha acabado de morrer de acidente, né? Com isso tudo, a gente vê assim, diversas formas que as pessoas encontram terapia na vida. A senhora acha que ser uma costureira é uma terapia para a senhora? E grande. Tudo que eu fiz na minha vida, que eu faço até hoje, é uma terapia. Na chácara eu cuido de galinha, eu cuido de porco, eu cuido da minha casa. Hoje mesmo eu recebi uma visita que eu achei tão importante. Entrou dentro de casa lá, passou a mão na cama, né, de visita, falou assim, nossa, parece uma mansão, né? Então isso aqui é muito gratificante. E eu nunca sofri, assim, depressão para dizer assim, eu choro por os problemas que eu passei. Sim. E aprendi com um padre meu, Venino, falava assim, comadre, nunca fala o que a senhora está passando, tem que falar o que eu passei, né? Todas as dificuldades que eu já passei. Mas a gente não fala, eu estou passando por esse problema, estou passando por essa doença. Não. Tudo que tinha que vir já veio. Estou livre, né? Tô, como diz assim, minha expectativa de viver mais. Às vezes eu rezo e falo assim, eu mais Cristina gosto de cantar a Mãezinha do Céu, né, pro Gabriel, né? Eu quero te ver, eu falo assim, não é agora que eu quero ver não, Nossa Senhora, pode demorar um pouquinho. Olhando para o passado, quando a gente olha assim para o passado, a nossa vida parece assim, um livro que a gente vai passando e vai vendo o passado. A senhora tem algum arrependimento que a senhora olha e fala assim, nossa, eu podia ter feito diferente? Não. Não. Graças a Deus. Então, Deus me mostra assim, que eu tenho que fazer, igual o exemplo do seu pai, né? Quando eu sinto que tem que ser diferente, eu faço diferente, né? Aí, por exemplo, assim, se eu tô zangada com alguém, aí eu rezo para aquela pessoa até que Deus muda meu coração, né? Eu não tenho... O maior sentimento que eu tenho é, por exemplo, assim, às vezes eu poderia dar um conselho e não dou. Aí vem aquela dor no meu coração. Por exemplo, a morte da tia Lena. Eu queria tanto que ela falou que ia operar, eu queria tanto que ela não fosse, mas eu não tive coragem de falar para ela, não vai. Né? Ela, no dia que ela foi fazer a cirurgia, ela ligou para mim, então tem as mensagens, falou assim, Terezinha, tô indo para a sala de cirurgia, ora por mim. Né? Eu podia ter falado, não faz. Mas o que talvez chegou o ciclo dela, né? Talvez não. Havia chegado e tinha que passar por isso. A senhora tem alguma mensagem para falar para o pessoal que a senhora queria muito? Falar assim, nossa, a senhora estava lá em casa pensando, vou falar alguma coisa. Não, eu quero falar assim, porque teve um momento que você perguntou sobre dinheiro. Eu nunca fui de trabalhar
para guardar dinheiro, para ter uma poupança. Mas o que eu tenho, eu ajudo as pessoas, eu faço, como diz assim, do melhor. Às vezes eu fico devendo para fazer uma coisa boa, né? Por exemplo, assim, eu quero aumentar minha casa. Eu compro material e pago depois. Eu me sinto que eu sou empreendedora, porque graças a Deus eu tenho minhas casas de aluguel, eu tenho minhas aposentadorias, eu posso ajudar as pessoas e ajudo. Né? Um dia eu ajudei uma mulher com 10 sacos de cimento para construir uma casa, falei, não conta para ninguém. Contou. Ferveu de gente pedindo cimento. Né? Não é assim. Né? Eu sei quando a pessoa precisa, eu sei quando eu posso ajudar e não tem vergonha também de fazer campanha. Né? Eu faço campanha também para quem estiver precisando. Né? E ajudo também. Parece que todo grupo desses que vem pedindo essas vaquinhas solidárias, essas rifas, esses trens assim, quando eles me colocam, eu não tenho coragem de não ajudar. A senhora tem saudade de dar aula? Tenho, mas eu sinto que já passou. Né? Assim, eu não quero mais trabalhar numa sala de aula. Se for para me dar uma palestra, alguma coisa assim, posso ser. Eu sonho até hoje, chegando atrasado, sapato trocado, roupa sem abotoar, aquela correria que eu sofri aquele tempo, até hoje eu sonho. Mas eu sinto assim, como fala? Realizada. Fechou né? aquele ciclo? Fechou. Então Fechou. estava realizada. Um dia, eu gosto de falar nome. Um dia eu falei, dona Alzira, não consigo ficar sem trabalhar. Aí ela disse assim, Deus vai te preparar. Que você vai chegar o dia de falar assim, não preciso mais. Né? Sala de aula, né? Sim, lógico. Né? Eu acho também que tem que trabalhar. Independente da idade, a pessoa pode estar no 80, 90, 100, 110 anos. A pessoa precisa trabalhar, precisa ter uma ocupação para a mente. Né? Então, nós vamos fazer um jogo de bate-bola. Eu vou falar uma coisa, a senhora vai falar com poucas palavras o que a senhora acha, tá? Medo. A senhora tem medo de alguma coisa? Não. Nadinha. Graças a Deus. Eu não tenho medo de ficar de noite. Às vezes, Luana vai dormir lá em casa, ela levanta, vai lá no meu quarto. Vó, por que os cachorros estão latindo? Eu falei, porque tem boca. Não precisa ter medo, não. Uma decepção. Tem alguma decepção com alguém? Ou com algum fato? Ou com alguma coisa que aconteceu? Não, a decepção maior que eu senti é não ter folia esse ano. Para mim foi uma decepção das grandes. Eu sei que muita gente de Crixás teve essa decepção. Mas a senhora assistiu a entrevista do Padre Bruno? Assisti. Passou. Definição de Deus. Todos os dias Deus define o caminho da gente. Você levanta cedo, você faz sua oração, você tem certeza que Deus está presente na sua vida. Um momento inesquecível na vida da senhora. Nascimento seu, nascimento de Cristina, nascimento de minhas netas, formatura da Brendinha ali em Rio Verde, coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo. Tá vendo? Alguém que a senhora não tiraria o chapéu aqui em Crixás. Se não quiser citar nome, fica à vontade. Ai, Tânia, eu tiro o chapéu para todo mundo aqui em Crixás. São pessoas batalhadoras, pessoas que trabalham, pessoas acolhedoras, pessoas que a gente vem lá do Nordeste para cá e chega aqui tem mais oportunidade que os que moram aqui. Né? Para mim, as portas sempre se abriu. Não vou falar que eu sou rica, não, porque eu também não quero ser. Né? Eu quero o suficiente que Deus me dá todo dia. Uma pessoa admirável aqui em Crixás. A tia Lena era uma pessoa muito admirada. A Clair, que foi também essa semana minha professora, pessoa maravilhosa, colega de trabalho também, senti bastante. Mas dos que tá vivo, né? Que eu admiro muito a Francelina. Né? Eu gosto mais dela. Ela, como disse, foi diretora, foi tudo na E ela é minha muito humilde, né? Ela é. Muito Esse dia eu conversei com ela falando, todo dia ela posta foto dela com o Ailton, né? Eu falei, eu não posto foto dos meus meninos, nem gosto de ver. Eu só sinto realizada postando, né? Um arrependimento. Acho que não tem arrependimento, não. Não. Uma esperança. De dias melhores, principalmente para nossa cidade. Eu gostaria de ver essa cidade bem atualizada, né? Assim, que o progresso vai, que venha pessoas de cá falando assim, ai, não tem nada, ai, não sei o que faz em Crixás, que seja uma cidade pequena, mas atualizada. E como a senhora acha que pode fazer isso?
os governantes, né, trabalhando e as pessoas ajudando com o conselho, com o projeto, com tudo, né? Por exemplo, aquele projeto que você fez esses dias agora é um exemplo de valorização da pessoa humana que fica marcado pro resto da vida de cada pessoa, né? Um mico. A senhora já pagou algum mico? Já Ixi, passou já. vergonha? Já? Já. Ixi, Muito, muito, eita muito, Deus. muito. Ah. Mas não sei se foi em 89, mais ou menos, na época do Padre Borges, eu fui para Brasília fazer um curso que vocês beberam muito em casa. Nossa, será? Não. Quando eu Não. cheguei lá, era o SEBS, lá o pessoal de lá, que era toda a região do Brasil, falou pra gente começar a fazer festa, que já não tinha festa nas igrejas. E eu cheguei e fui fazer uma festa na São Sebastião. Eu era coordenadora da comunidade e no dia do encerramento da festa tinha morrido o tio de seu pai, o pai do Norfim, né, que é avô da Nica. E nesse dia nós pôs um caminhão para subir tipo um palanque, né, para quem ia fazer leitura lá em cima. Eu não consegui ler, e a irmã Fátima, uma bem miudinha que tinha em Crixás, ela elaborou a acolhida, que era, eu não consegui ler a letra da mulher. E eu pelejava e não sabia de nada. O que eu fiz? Falei assim, gente, eu tô nervosa porque o Tipi acabou de morrer. Conseguiu complicar um pouquinho mais. Consegui. Aí todo mundo, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para ele. Foi o maior mico da minha vida que eu já passei, de não conseguir. Ele tentava de todo jeito, Todo não dava jeito. certo. É. Uma definição sobre fé. Sem fé a gente não é nada. Eu todo dia, eu até coloco lá no meu status, hoje mesmo eu coloquei, parece, hoje ou ontem. A fé é o que move. Se a pessoa não tem fé, não precisa nem viver. É como que a pessoa vive sem acreditar, né? Eu tinha um afilhado com a cabeça, Deus abençoe. Não, quem é Deus, né? Falou pra mim, quem é Deus, isso lá na pecuária. Falei, então não precisa me dar a benção mais não. Porque quem sou eu para te não precisa me dar, né? Tá. Eu falei, porque quem sou eu para te abençoar? Só Deus tem o poder de abençoar. Por isso que eu peço para ele, Deus te abençoe. Tá certo. Um aprendizado. Todos os dias a gente aprende alguma coisa. Todo dia. A gente aprende com uma pessoa humilde que vai na casa da gente. A gente aprende com uma pessoa que dá um abraço apertado na gente, né? A gente aprende quando é valorizado. Esse dia eu fui valorizada, como diz, tamanho assim, oh, meu Deus, eu tenho 70 anos. Né? Então, todo dia a gente aprende alguma coisa. E saber selecionar o que é bom, o que não joga no lixo. E a senhora consegue? Eu consigo. Ai, ai. Então, mãe, a senhora tem mais alguma coisa para falar? Não, só tem que agradecer, tô achando longa a nossa entrevista, Já acabou mas também, pois né? mas eu acho que eu quero falar agora depois, outro dia, quando tiver muito dia passado, sobre empreendedorismo. Você quer Sobre, falar agora? não, fica muito grande. A senhora nem sabe quantos minutos nós estamos aqui. Mas eu só quero dizer assim, que eu ainda tenho o projeto de ensinar assim, aqueles monte de mulheres a fazer tapete, a fazer barrinha de pano de prato, a fazer boneca, né? E eu quero deixar esse legado. Que bom. Em nome de Jesus. Então, conte comigo, vai dar certo. Amém. Vai dar certo, eu tenho certeza que vai. Então, eu quero agradecer muito a senhora, que Deus abençoe muito a senhora. Foi maravilhoso fazer essa entrevista. Já conheço a senhora de ponta cabeça, mas foi tão bom fazer essa entrevista e eu sei que vai ser de muita valia para muita gente aqui. Então, é sobre isso, gente. Que todos tenham uma excelente noite. Beijos.